Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcando 10 horas da manhã. Bom dia, uma excelente segunda-feira, um ótimo início de semana. Dentro do possível para você apaixonado por futebol, para você que torceu pela seleção brasileira nas emoções ontem de Ulisses Costa e mais uma eliminação ridícula da seleção brasileira para uma coadjuvante do futebol europeu. A gente vai falar sobre esse assunto, é o teu momento também de participar, de dar aquela cornetada, de falar sobre os rumos do Brasil e do que acontece. Afinal de contas, Copa do Mundo vai continuar, mas o Brasil não para. Temos muito a conversar sobre a nossa região, sobre o que acontece neste dia 6 de julho de 2026. Uma semana mais curta, uma semana com feriado na próxima quinta-feira, dia 9 de julho, dia marcado para lembrar a Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo durante a ditadura de Getúlio Vargas. Enfim, tem muita coisa para acontecer, tem muito também sobre o futebol para a gente falar sobre os times de Campinas na programação da Bandeirantes. Mas é um dia triste, um dia dolorido para quem vestiu a camisa, comprou o enfeite, se reuniu com a família, acreditou que poderia ser diferente das últimas Copas do Mundo, mas a gente só viu um mais do mesmo do Brasil contra a Noruega. Bélgica em 2018, 2022 Croácia, 2026 Noruega e aos poucos a gente vai se apequenando como seleção competitiva no principal torneio de futebol do planeta. Às 10 horas e 2 minutos, nós vamos juntos até às 11h30 da manhã, quando nossa área, Carlos Henrique de volta hoje, acredito eu, vai trazer também não só a repercussão, a dor, o retorno do Brasil para assistir de camarote, assistir pela TV a sequência da Copa do Mundo 2026, mas também o que acontece no futebol de Campinas, repercutindo ainda o Campeonato Brasileiro da Série B com a sequência da 16ª rodada. Partidas que aconteceram ontem, lembrando que a Ponte Preta jogou na quinta-feira, perdeu para o Fortaleza por 2-0. Macaca que está com um pezão enfiado na zona de rebaixamento e muito dificilmente vai conseguir sair. E o Guarani que fez um jogo xoxo no sábado, empatou em casa com o Floresta 0-0, mas resultado que não tira o bugre da liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, agora tendo como vice-líder a Internacional de Limeira, numa senhora vitória que a Inter conseguiu nesse final de semana. A Inter ganhou do Maranhão fora de casa por 1-0 e esse resultado coloca a equipe aqui do interior de São Paulo na vice-liderança, a partida que você acompanhou com as emoções da equipe do Grupo Bandeirantes de Comunicação na tela da Band. Guarani que volta a campo agora na próxima rodada, 14ª. Domingo que vem, próximo domingo, vai jogar na Curuzu contra o Paysandu às 4 horas da tarde. E a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que volta a campo quarta-feira agora, dia 8, véspera de feriado, contra o Criciúma no estádio Moisés Lucarelli. Voltando as atenções ao futebol brasileiro depois da eliminação da seleção. A programação da Bandeirantes Campinas você acompanha pelo FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, com os bastidores aqui do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Para você também inscrito no nosso canal, fazendo parte dessa comunidade que a caminho de 65 mil pessoas aguarda também a sua inscrição. Você pode mandar sua mensagem de texto, pode mandar sua opinião, sua prestação de serviço, contar o que está acontecendo pertinho de você, ou mensagem de texto e mensagem de áudio pelo DDD 19 97102 1493. 97102 1493. Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos na mesa de som com Edson Freitas, a central técnica com o Alan Zanelato e a coordenação técnica a cargo do Gil Kleber. Vamos fazer aquele giro pelas rodovias, estradas, ruas e avenidas de Campinas e região, num final de semana infelizmente marcado por muitas mortes, muitos casos de violência no trânsito aqui no estado de São Paulo.
De sábado até a madrugada de hoje foram pelo menos 18 acidentes graves. Estamos falando de 15 pessoas que perderam a vida nas rodovias do estado de São Paulo. Nessa madrugada, por exemplo, na Marginal Tietê, pouco depois da ponte da Casa Verde, no bairro Bom Retiro, sentido rodovia Ayrton Senna, 2 pessoas estavam num carro que capotou e uma delas morreu no local por ser esmagada pelo próprio veículo. A outra vítima teve um trauma no rosto e no abdômen, foi socorrida e está ainda em atendimento no pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo. Aqui do interior de São Paulo, o caso mais grave foi na rodovia Castelo Branco. A informação de que um Honda Civic bateu na traseira de um Renault Kwid, pista sentido capital, e segundo a polícia, testemunhas relataram que o motorista do Civic trafegava em alta velocidade. Com o impacto da batida, o tanque do Renault Kwid pegou fogo e o carro explodiu. As vítimas ficaram presas às ferragens e não conseguiram sair. 3 pessoas morreram nessa colisão envolvendo 2 carros, as 3 que estavam no Renault Kwid. 2 adultos e uma criança. O motorista do Honda Civic sofreu um corte na cabeça, foi encaminhado sob escolta policial a um hospital em Osasco, região mais próxima para o atendimento médico, se recusou a fazer o teste do bafômetro e depois que receber alta hospitalar, vai ser questionado sobre o estado em que ele estava para dirigir, as condições do veículo e a forma perigosa como ele trafegava acima do limite de velocidade. Mas não foram os únicos casos aqui destas últimas horas, não. Em Campinas também teve um acidente gravíssimo e uma mulher morreu após a moto em que ela estava bater de frente com um carro na rodovia Santos Dumont. A colisão aconteceu num trecho já urbano que dá acesso à região do Jardim Campo Belo, cruzamento da rodovia com a entrada da Rua 4. A mulher tinha 38 anos, ela estava na garupa da motocicleta. O piloto foi levado ao hospital Mário Gatti e continua internado. A motorista do carro, de 40 anos, foi encaminhada ao pronto-socorro São José, também aqui em Campinas. A pista chegou a ser interditada, a informação que a gente tem é de que ela não tem ferimentos mais graves, a situação do motociclista um pouco mais delicada e, infelizmente, a confirmação dessa morte num local que vai passar também por uma análise de câmeras que possam ajudar a entender a dinâmica dessa batida. Casos graves, infelizmente, que marcaram as últimas horas e, nesse momento, para você que está nas estradas, um panorama sobre o que você vai encontrar no seu caminho. Se você precisa ir ao Rodoanel, atenção, porque nesse momento tem um bloqueio parcial no trecho do quilômetro 15, que passa por Carapicuíba. Informações do Centro de Controle Operacional, pelo trabalho da Artesp, responsável pelas estradas, aponta que nesse trecho do Rodoanel, em Carapicuíba, uma carreta que trafegava pela faixa 2 perdeu o controle da direção, tombou e ainda está no local, aguardando o responsável pelo transbordo. O acidente foi por volta de 7 horas da manhã, um pouquinho antes das 7, próximo à Praça de Pedágio, que inclusive tem interdição por conta dessa colisão. O motorista está bem, ferimentos considerados leves, mas o Rodoanel está um caos por conta dessa colisão ou desse tombamento de um caminhão. Então evite o Rodoanel no trecho de Carapicuíba, pista interna da Rodoanel, ainda com muita lentidão por conta desse acidente registrado na manhã de hoje. Ainda falando aqui de interior de São Paulo, SP-310 é a continuidade da rodovia Luiz de Queiroz, da Washington Luiz, na verdade, Washington Luiz, no trecho que passa por Itirapina, tem um acidente também sendo registrado agora, um Honda Civic trafegava no sentido norte, quando o motorista alegou que a visibilidade estava muito reduzida, a neblina muito forte na região mais adiante ali de Tirapina, interiorzão de São Paulo. Isso fez com que ele reduzisse a velocidade, perdesse o controle da direção, atravessasse o canteiro central e aí ele se chocou contra a canaleta de escoamento, cruzou a faixa no sentido contrário e atingiu um outro veículo. Uma carreta Volvo trafegava no sentido contrário, tentou evitar a colisão com o automóvel, o motorista fez uma manobra
e na hora de fazer a manobra, a carreta tombou sobre a pista. Olha que caos! Por conta da baixa visibilidade, a ambulância informou que ao chegar no local, constatou a presença do veículo de passeio no canteiro central e uma carreta tombada. Então os dois trechos da rodovia Washington Luiz estão comprometidos nesse momento. Um por conta do momento que ele atravessa a pista e cai no canteiro, e o outro por conta do tombamento do caminhão. Baixa visibilidade é sempre um perigo, redução de velocidade é mais do que fundamental e claro que isso vai ser analisado se foi um dos motivos também para esse acidente. Agora você que trafega em Campinas, temos algumas informações importantes, por exemplo, um bloqueio que acontece neste momento no Cambuí. A INDEC fecha nesta segunda-feira um trecho da rua Doutor Diogo Prado. O bloqueio está previsto para seguir até às 4 horas da tarde. É uma obra da Sanasa para ligação de rede de água que ocorre próximo ao número 292 da rua Doutor Diogo Prado. É o trecho entre a Avenida Orozimbo Maia e a rua José Picoloto. 2 pontos de interdição já acontecem, um no cruzamento da Diogo Prado com a Rua dos Alecrins e outro na Rua dos Alecrins sentido centro com a Rua Coronel Quirino. A programação de desvio conta agora com um caminho para o motorista seguir pela Alecrins, depois para a Coronel Quirino e a Doutor Carlos Guimarães, para cortar o trecho que está interditado e seguir o seu caminho. Agentes de mobilidade urbana estão pelo local, fazendo também um monitoramento através de câmeras pela central e orientando os motoristas no ponto de interdição. Não há nenhum ponto de ônibus ali que seja comprometido e os ônibus que façam esse caminho ao longo do dia vão ter que fazer a mesma mudança de trânsito que os demais motoristas. A informação também sobre um novo radar, um novo equipamento que está sendo operado a partir de hoje e que os motoristas que passam pela rua Manuel Machado Pereira, no sentido bairro, devem ficar atentos. Radar para o descumprimento de limite de velocidade e de avanço de sinal. Local fica no Parque Valença 1 e recebeu um ponto remanejado de fiscalização eletrônica na altura da rua Doutor Edgar Pereira de Souza, que agora começa a funcionar em caráter definitivo a partir de hoje. O equipamento está instalado um pouco à frente do terminal BRT Campo Grande e um pouco antes da Praça da Concórdia. Limite de velocidade é de 50 km por hora. O radar também identifica motorista que pare em cima da faixa de pedestre e quem avance o sinal. O objetivo é preservar vidas, reduzir sinistros, segundo a INDEC, e estimular o respeito ao limite de velocidade. Nesse local foi registrado um acidente com vítima fatal em agosto do ano passado, uma colisão de um carro em um semáforo. Então, na primeira fase de aferição do equipamento, quando estava como caráter de teste, já tem um balanço de quantas foram as infrações flagradas por ali. O motociclista trafegando, alguns motociclistas, trafegando a até 107 km por hora. Eles não foram multados anteriormente, teve flagrante de 88 km por hora, carro passando a 59 onde o limite é 50. Passaram nessa alta velocidade, veículos que passaram no sinal vermelho, mas não receberam multas porque até então o equipamento estava em fase de teste. A partir de hoje é multa. Lembrando, transitar acima do limite de velocidade, multa que pode ser média ou grave, ou até gravíssima, dependendo da faixa de velocidade. Se é 50, o motorista passa a 107 ou o motociclista passa a mais de 100, é considerada gravíssima, é o dobro do limite. Avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima, multa de quase R$300, 7 pontos na carteira e outras práticas que também são flagradas, como motociclistas que colocam a mão na placa para não terem identificadas as suas infrações. Esse ponto do Parque Valença tem muitos veículos do transporte público coletivo também que circulam por lá, porque é uma linha de BRT, então a expectativa é que isso melhore também as condições de tráfego para quem usa o transporte público aqui na cidade. 10 da manhã, 14 minutos. Vamos começar a girar nosso time de reportagens e algumas informações que marcam também as últimas horas aqui na região de Campinas. 10h15 marca o quinto sinal e o Guilherme Selegato vai trazer pra gente
Uma ocorrência de combate ao tráfico de drogas na região do Morro dos Macacos, aqui na cidade de Campinas. Ele conversou com o Dr. Sandro Jonasson sobre como foi identificada uma casa-bomba. O que é uma casa-bomba? É um local tratado como ponto estratégico para a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Ali eram armazenadas grandes quantidades de entorpecentes que depois seriam levados como kits a diferentes pontos de tráfico de Campinas, como se fosse um grande depósito do tráfico. Apreensão volumosa, suspeito preso que pode ajudar no avanço do inquérito e as informações com Guilherme Selegato no Manhã Bandeirantes. Após vários dias de investigação, as equipes da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE de Campinas, identificaram um imóvel usado como centro de armazenamento e distribuição de drogas. A casa fica na região conhecida como Morro dos Macacos, no bairro Novo Campos Elíseos. Durante a operação, um homem foi preso em flagrante dentro do imóvel. No local, os policiais apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes de diferentes tipos, aproximadamente 5.000 porções de drogas, além de materiais utilizados para o fracionamento e embalo dos entorpecentes, dinheiro em espécie e um revólver calibre 38 municiado. Ao delegado, o suspeito informou que essa arma era para a proteção dele. Segundo a Polícia Civil, o imóvel funcionava como uma base logística do tráfico. Era dali que saíam os chamados kits de drogas, abastecendo diversos pontos de venda espalhados por Campinas. A operação faz parte de uma estratégia da Polícia Civil para atingir a estrutura financeira e logística das organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas. Além da prisão em flagrante, os investigadores seguem em busca de outros envolvidos e trabalham para identificar toda a cadeia de distribuição dos entorpecentes. Nós tivemos a confirmação que ele realmente era um distribuidor de drogas. Ele era uma pessoa que abastecia pontos de vendas de drogas, não só no Morro dos Macacos, como em praticamente toda a área relativa ao bairro Jardim Novo Campos Elíseos. O homem foi encaminhado à sede da DEIC, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que novas operações podem ser realizadas para desarticular completamente o grupo criminoso. 7:10:17. Também em Campinas, um casal foi preso nesse final de semana suspeito de furtar peças de roupas de uma loja de departamentos no Jardim Estela. Segundo a Guarda Municipal, os produtos recuperados são avaliados em mais de R$ 5.300. De acordo com a GM, as imagens do sistema de segurança ajudaram na identificação do carro usado no crime. A partir da identificação, a equipe localizou e abordou o veículo pelos suspeitos, que era usado pelos suspeitos. Na abordagem, os agentes encontraram as peças ainda com etiquetas no interior do carro. O casal foi conduzido ao 1º Distrito Policial, segue à disposição da Justiça e os produtos foram recuperados e devolvidos para a loja. 10:18. Essa história que a gente vai trazer agora aqui do interior de São Paulo é simplesmente inacreditável e precisa ser tratado com a seriedade do que vive um professor dentro de uma sala de aula. Tudo começa com uma denúncia da professora Michele Ramos. Ela afirmou que um aluno colocou um pedaço de vidro no copo de água dela durante uma atividade da aula de ciências. O episódio aconteceu aqui no interior paulista, cidade de São José dos Campos. Ela exibiu o vidro à turma, mostrou, perguntou o que está acontecendo. Você sabe o risco? Vocês sabem o quanto isso pode ser prejudicial e poderia até me matar? Mas a classe tratou tudo como uma grande brincadeira. Ela afirmou que o estudante mostrou o que tinha feito aos colegas antes dela ser alertada para não beber a água. Isso deixou a professora extremamente abalada. Ela abriu uma comunicação de acidente de trabalho junto à prefeitura. O caso foi encaminhado também à Delegacia da Infância e da Juventude. Ela espera que a prefeitura cobre medidas para atender os alunos, os professores, os funcionários, que isso seja discutido em sala de aula, mas até agora nem nota oficial a prefeitura emitiu. Pelo menos não uma convincente. A professora Michele Ramos decidiu pedir licença do cargo depois do que viveu, aproveitando o período de férias escolares,
e com prazo até o fim do recesso para tomar uma decisão, que é o que a prefeitura falou. Quando terminar as férias você decide o que pode acontecer. Se você vai querer continuar afastada, se você volta para continuar na mesma escola, se você vai ser transferida, sem entender a gravidade do que aconteceu. A professora conversou com a nossa reportagem e a Duda Vasconcelos traz mais informações para você. A sala viu o que estava acontecendo e ficaram de murmurinho. O desabafo foi gravado pela professora de ciências Michele Ramos. Na última terça, ela preparava uma atividade de laboratório quando parte dos alunos quis pregar uma peça que poderia ter acabado muito mal. Em algum momento que eu estava distraída, olhando no microscópio, preparando ali o material, um dos alunos pegou essa lâmina de vidro e colocou no meu copo, que estava vazio por sorte, porque senão teria bebido essa água. Michele só descobriu o que tinha acontecido após um dos alunos buscar água para ela. Os outros alunos começaram a falar: professora, é melhor você não tomar essa água, não é seguro. E eu achei que era um cuspe ou alguma coisa assim, um cabelo, não sei. E eles, não, professora, não, e ficaram fazendo adivinhas, como se parecia uma brincadeira de adivinhação do que estava no meu copo. O caso aconteceu nessa escola municipal em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os alunos só puderam ser identificados porque a escola possui dezenas de câmeras de monitoramento como essa, inclusive dentro das salas. Michele teve um colapso nervoso e foi afastada após o incidente. 3 alunos envolvidos no caso foram suspensos da rede municipal por uma semana. 2 deles transferidos de colégio pelos pais. Pelos pais, não por iniciativa da própria prefeitura responsável pelo colégio. Não por um bom senso da diretoria de ensino, da delegacia regional de ensino, mas porque os pais, pelo menos, tiveram um mínimo de vergonha pela atitude que os filhos tiveram. Isso não é uma brincadeira, isso é colocar em risco a vida de um ser humano. Isso é, no caso, se fosse maior de idade, um crime. Com adolescentes é um ato infracional que tem que ser tratado como tal. Não pode ser tratado como uma brincadeira. A gente está vivendo uma era de absoluta falta de responsabilidade e de assumir as próprias responsabilidades. Isso a gente já começa a aprender no colégio. Responsabilidade de estar presente em sala de aula para ter o mínimo de frequência. Responsabilidade de saber que você precisa estudar para tirar boas notas. Responsabilidade, acima de tudo, de aprender a conviver em sociedade. E quando algo assim acontece, tem que parar tudo. Tem que parar a escola, aproveitar esse período de férias e tratar, pelo menos na parte dos adultos, de prefeitura, de direção de ensino, de diretoria regional de ensino, com a gravidade que o assunto merece. Porque senão vira um caso folclórico, uma história de molecagem, com uma geração que se acostumou a ouvir amém para tudo, a se fechar em bolhas e entender que ela vai sempre estar certa, porque se você ouve o contraditório, você se afasta desse contraditório e se garante dentro da sua própria turma que ali você é o rei, ali você fala o que quiser, ali você vai ser aplaudido. Não é muito diferente do que a gente vê no comportamento de jogador de futebol, do que a gente vê de influenciador digital, o que a gente vê de artista, o que a gente vê de jornalista, o que a gente vê de tanta gente que cresceu achando que o mundo gira em torno do próprio umbigo e que as suas responsabilidades no final viram um meme, no final viram um vídeo viralizado. Até quando a gente vai levar as coisas assim como se tudo fosse corte para a internet, como se tudo no final das contas fosse só uma grande publicação no Instagram, um grande recorte. As tragédias acontecem muitas vezes assim. Felizmente, alguns alunos ainda alertaram a professora, que teve ali uma pulguinha atrás da orelha de entender por que estão fazendo tanto barulho com um copo d'água. Porque ela simplesmente poderia ter bebido e morrido pelo vidro colocado dentro do copo. É inacreditável. É inacreditável. E eu espero uma postura decente por parte das autoridades de São José dos Campos. Não apenas uma notinha e uma transferência que partiu de iniciativa dos próprios pais, mas um respeito a essa professora e aos demais profissionais. Porque quando acontece algo assim
e não tem a devida punição, isso vira estímulo, isso vira trend. Daqui a pouco é em outro colégio, em outra cidade, é com outro professor, ao invés da água é outro produto, ao invés do vidro é outra coisa tóxica, perigosa, porque fez lá, não deu nada, os moleques viralizaram, esses moleques devem estar ganhando seguidor no Instagram, no TikTok, e aí isso vira motivo para replicar, colocando em risco os demais professores. Que não seja um caso tratado de maneira inusitada, folclórica, mas um alerta para o que a gente está vivendo nos nossos tempos. 10h25, hoje, segunda-feira, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp fazem a gente lembrar que nós estamos no inverno brasileiro. Por enquanto, não passamos dos 21 graus. 20,6 marcam nesse momento os termômetros do CEPAGRE, numa segunda-feira em que a mínima foi de 13,4 graus. Ontem até deu uma esquentadinha um pouco maior, um pouquinho antes do jogo, às 3h30, 4 da tarde, 25 graus registrados em Campinas. Vento ontem chegou até 20 km por hora, às 9h20 da noite, mas hoje o máximo que a gente registrou em Campinas foi de 7,7 km e agora um ventico de 2 km por hora. A umidade relativa do ar está em 74%. Isso não significa que a chuva se faça presente, mas será que ela virá? Será que o frio vai dar as caras ao longo desta semana mais curta por conta do feriado de 9 de julho? Ela vai responder pra gente. Nath Luquezzi, bom dia pra você. Bom dia pra você, Heitor. Bom dia pra você, ouvinte. Teremos chuvas, mas não no feriado. Amanhã teremos no período da tarde a chegada de mais uma frente fria. Essa frente fria traz nebulosidade, a nebulosidade aumenta e a possibilidade, assim, de chuvas, mas são chuvas fracas, de fraca intensidade. O fluxo de umidade associado ao deslocamento dessa frente fria é o que pode trazer chuvas fracas e isoladas aqui para a região. Mas a grande questão dessa semana é a temperatura. O INMET, inclusive o Instituto de Meteorologia, emitiu um alerta de perigo potencial para declínio de temperatura, com redução ali entre 3% e 5%. A tendência é de que o frio persista nos próximos dias. As manhãs continuam geladas, enquanto as tardes, como o Heitor bem mencionou, elas seguem amenas com temperaturas um pouquinho mais altas. No restante da semana, o tempo fica firme em todo o sudeste. Pode voltar a chover somente no domingo. Então, chuva para amanhã, 55% de chances de chuva amanhã, máxima de 23 graus. Hoje não chove, o tempo fica firme, tarde um pouquinho mais quente, com máxima de 24 graus. E ao longo da semana, até domingo, teremos tempo firme, mas mínimas bem baixas. Olha só, para quarta-feira, mínima de 12, máxima de 22 graus. Quinta-feira, mínima de 10, máxima de 23 graus. E na sexta-feira, gelada amanhã, com mínima de 9 e a máxima em 24 graus. Então, amplitude térmica típica de outono, mesmo estando no inverno. Semana a ser comemorada por parte do comércio que vende produtos ligados ao inverno. Temperaturas mais baixas também esquentam os bolsos desses comerciantes. Semana de quinto dia útil, semana de frio um pouco mais intenso e a expectativa de que o campineiro vá às compras nesse período. Comprar um agasalho novo, aquela touca, aquela luva para quem principalmente trabalha em áreas externas. E a Graziele Geronte vai trazer para a gente os dados e a expectativa da Associação Comercial e Industrial de Campinas para essa temporada de frio. Ano passado, ano retrasado, durou pouquinho. Coisa de 15 dias, 20 dias que a gente realmente sentiu frio em Campinas. Agora, o frio parece que vai dar as caras por um tempo maior, para a alegria de quem colocou muita coisa na prateleira e nas vitrines de lojas. O frio mal chegou e a Ana Flávia já foi garantir blusas novas para passar o inverno mais quentinha. Eu vim comprar umas blusas térmicas, que para ficar em casa, você joga um blazer por cima, uma calça jeans, fica super legal. Eu gosto demais das coisas daqui, vale a pena. Se por um lado as baixas temperaturas trazem o desconforto térmico, por outro elas ajudam a aquecer o comércio. A expectativa da ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, é de que o inverno deste ano movimente 278 milhões e meio de reais. As vendas devem representar um crescimento de 2,69% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esta loja já registra aumento na procura pelas roupas da estação.
Por aqui, as vendas tiveram alta de 30%. A mulherada está realmente aproveitando, né, para renovar o guarda-roupa. Porque esse ano nós temos um inverno realmente rigoroso. Então as peças mais quentes, aquelas peças realmente mais pesadas, são as mais procuradas. E o paladar tem sido outra forma de se manter bem aquecido pela cidade. Que tal um caldinho de feijão ou uma canja para trazer mais calor para os dias frios? Neste restaurante, o movimento aumenta 30% nesta época do ano. Os pedidos de caldos e massas até dobram com as temperaturas mais baixas. Quando o inverno chega, este restaurante, por exemplo, costuma mudar o cardápio e trazer pratos mais quentes. A novidade deste ano é o capelete em brodo, uma espécie de caldo italiano que ajuda a diminuir a sensação de frio. E é claro que eu vou experimentar. Todo inverno a gente tem alguma novidade no prato, né? E tem os pratos que são os queridinhos de inverno, né? Esse inverno começou o capelete em brodo, que está aqui, né? Feito na casa, massa feita na casa, e nós fizemos ele num formato um pouquinho maior, e ele está muito gostoso. Com as baixas temperaturas na região, a Aline não dispensa um saboroso caldo. E para ela, o alimento tem um sabor todo especial. Uma questão até cultural, né? Que faz em casa, fica frio, lembra um pouco da família, da avó, que às vezes fazia com muito amor e carinho. Então traz essa sensação de aconchego. 10h31, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai trazer informações sobre a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Campinas, anunciando obras, inclusive a construção de uma unidade de pronto atendimento, um hospital 24 horas na região do Jardim Campo Belo. E as restrições eleitorais que já estão valendo nesta semana. Um rápido intervalo, na volta, esses e outros assuntos para você aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Os motoristas que circulam por Campinas devem ficar atentos a duas mudanças importantes no trânsito hoje. A primeira delas é o início das obras do corredor central do BRT, que estão sendo realizadas na região central da cidade. Por causa dos trabalhos, um trecho da rua Irmã Serafina está interditado, o que também provocou alterações no trajeto de algumas linhas de ônibus. E falando em trânsito, outra novidade é que um radar remanejado começa a multar nesta segunda-feira no Parque Valença 1. O equipamento foi instalado em um novo ponto para reforçar a segurança viária e ajudar na redução do número de acidentes. Por isso, quem passar pelo local deve respeitar o limite de velocidade e ficar atento à sinalização. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seus posts não têm engajamento e suas redes sociais não geram resultados? Vem aí, Band Talks, do like ao lucro, edição gastronomia, um evento gratuito para aprender como transformar conteúdo em resultados e conhecer cases de sucesso da nossa região. Dia 8 de julho, às 8 da manhã, no Centro de Convivência Cultural de Campinas. Garanta sua inscrição gratuita pelo simpla.com.br. Band Talks, do like ao lucro, edição gastronomia. Vem aprender com quem gera resultado. Apoio Prefeitura Municipal de Campinas. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério,
o jornalismo que busca atender o interesse público. Esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 35 minutos, 10h35. O sarampo volta a ser uma preocupação aqui no estado de São Paulo, por conta de casos que foram confirmados e que, inclusive, tem campanhas de vacinação por todo o estado, inclusive em pontos da CPTM. Estações de metrô, estações de trem, uma parceria das prefeituras e do governo do estado com o governo federal, porque nesse momento não é a questão política, é a proteção do povo. E em Campinas não é diferente. A Secretaria de Saúde do Estado recomenda a aplicação de dose tríplice viral e tem campanha acontecendo aqui na cidade para alertar os pais, as mães, os responsáveis pela criançada, Nath Luquez. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população, então, a verificar a caderneta de vacinação e atualizar, assim, o esquema contra a doença considerada altamente contagiosa. Embora Campinas não registre casos de sarampo desde 2021, a pasta avalia que o risco de chegada do vírus aumenta nesse momento por conta da proximidade com a capital paulista e, por exemplo, pela presença do Aeroporto Internacional de Viracopos, da maior circulação de pessoas durante as férias escolares, e também por conta dos deslocamentos ligados à Copa do Mundo. Então, quem não tomou as doses na infância ou não sabe se completou o esquema também pode ser vacinado. Pessoas de 5 a 29 anos devem receber 2 doses com intervalo mínimo de 30 dias e para quem tem de 30 a 59 anos, a recomendação é de 1 dose. Já trabalhadores da saúde devem ter 2 doses registradas independente da idade. A Secretaria ainda orienta que quem não tem certeza sobre a situação vacinal procure um centro de saúde com o seu documento com foto e a caderneta caso tenha. As equipes podem consultar o histórico no sistema e indicar as doses necessárias. Informações sobre endereços e horários das salas de vacina estão disponíveis no próprio site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Nesse ano de 2026, o estado de São Paulo registrou 2 casos importados de sarampo, em março e em abril. O 1º de março, um bebê de 6 meses que não estava vacinado e ele fez uma viagem com os pais recentemente para a Bolívia. O segundo, de um homem de 42 anos, morador na Guatemala, que já tinha um histórico de vacinação, mas ainda assim teria vindo com a doença para cá. Os 2 se curaram. Mas agora, São Paulo e Guarulhos registram casos suspeitos de sarampo. Por isso, a preocupação com a imunização e vacinar quem ainda não recebeu nenhuma dose. A preocupação grande também é pela época de ignorância que nós vivemos. Porque uma pesquisa mostra que hoje 20% dos brasileiros não aderem a campanhas de vacinação. Então, de cada 10 brasileiros, 2 pelo menos não acreditam em vacina. A reportagem do Márcio Campos repercute esses dados e fala mais sobre esse período de combate ao sarampo. A carteirinha do Bernardo está em dia. O pai sabe que a vacina é o meio mais importante de prevenção. Hoje o filho recebeu a tetraviral contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela. A vacina ajuda, a prevenir muitas doenças, alguma coisa que pode prejudicar a saúde dele, Aos 12 meses, toda criança deve receber a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Aos 15 meses, a tetraviral, que inclui também a proteção contra a varicela. É considerado imunizado quem até os 29 anos tiver as 2 doses. Depois dos 30 até os 59, é preciso ter pelo menos 1 dose. Com o surgimento de casos de sarampo nos últimos dias em São Paulo, na divisa com Guarulhos, o Ministério da Saúde recomendou a aplicação de mais 1 dose da tríplice viral. Os bebês desses 2 municípios precisam ser vacinados entre os 6 meses e 11 meses, porque essa faixa etária é altamente suscetível a infecções. De modo que se a criança recebeu essa vacina entre 6 e 11 meses, vamos imaginar que seja aos 11 meses, quando ela completar 1 ano, ela precisa receber a primeira dose da rotina dela, que é a primeira dose da vacina sarampo, cachumba e rubéola.
Essa preocupação acontece no momento em que um estudo da Unifesp revela que 10% da população brasileira afirma não se vacinar e quase a mesma quantidade abandonou a imunização durante a pandemia. Um exemplo é a vacina da gripe. O que a gente pode fazer é prevenir. Então, a vacinação é a principal ferramenta que a gente tem para lutar contra essa doença. O calendário do Brasil tem todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e são de graça pelo SUS. Charlene sabe da importância de manter a vacinação em dia. A gente podendo evitar, a gente tem que fazer o correto, né? Se a orientação é vacinar? Bom, quanto mais antes, né? Melhor, né, filha? Às 10h40, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em Campinas para anúncios de algumas obras e uma visita também à Universidade Estadual de Campinas. Encontro que contou com a presença do prefeito Dário Saad, com o vice-prefeito Vanderlei de Almeida, com outras autoridades locais e que teve como um dos principais assuntos a saúde na região do Jardim Campo Belo, que em breve deve ter uma nova unidade de UPA, unidade de pronto atendimento, aqui na cidade de Campinas. A Lucimene Ramalho conversou também com o diretor-geral do CNPEM, Antônio Roque, e a gente vai trazer a reportagem sobre essa visita e os anúncios feitos pelo governo federal. A visita do ministro na região começou por Campinas. Ele esteve na Unicamp, onde fez o anúncio de vários investimentos para a saúde. Na UTI do Hospital de Clínicas vão ser investidos pelo governo federal R$10.300.000 para a renovação de equipamentos. O ministro assinou ainda a destinação de uma verba de cerca de R$9 milhões para a construção de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento no bairro Campo Belo. O investimento deve beneficiar cerca de 300 mil pessoas que moram na região do aeroporto de Viracopos. Então os recursos são repassados para a prefeitura, agora a prefeitura vai fazer processo de licitação, ela pode usar o projeto já do Ministério da Saúde, então não precisa contratar um novo projeto para isso. E a expectativa é que a gente possa ter o início, a licitação e o início da construção ainda esse ano dessa UPA 24 horas no Campo Belo. Foram entregues também ambulâncias e unidades odontológicas móveis. As ambulâncias foram para Valinhos, Paulínia, Sumaré, Montemor e Santa Bárbara do Oeste. As unidades odontológicas beneficiaram Montemor e Santo Antônio de Posse. Houve o anúncio ainda do investimento de R$60 milhões para a criação de um centro de inovação tecnológica da biodiversidade, com o potencial para a pesquisa e criação de novos fármacos. O gerenciamento ficará por conta do Centro de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. Ficamos muito felizes que foi reconhecido pela equipe que estava fazendo a avaliação dos projetos, né, que entendeu que nós temos essa capacidade para, no fundo, poder avançar uma área tão importante para a sociedade brasileira. Esse é um ponto central. Ainda em Campinas, o ministro visitou o Hemocentro da Unicamp. Na unidade, ele fez a entrega de 3 freezers. Os equipamentos vão ser utilizados no armazenamento e na conservação dos hemocomponentes. Foi feita a entrega da estrutura de novos freezers do Hemocentro, que aumenta em 50% a capacidade do Hemocentro de acondicionar o plasma que é coletado aqui. Isso é muito importante porque esse plasma acondicionado vai lá para a Hemobras em Pernambuco e lá é processado, que a gente de lá produz os produtos de tratamento para o sangue. Então albumina, imunoglobulina, fator 8, aqueles fatores que a gente utiliza no tratamento das pessoas que têm doenças do sangue, a gente passa a ter produção 100% nacional e com isso autonomia e soberania do nosso país nessa produção. O presidente Lula participou do evento por meio de videoconferência. Foi um dos últimos eventos que o presidente Lula pôde participar desta maneira. A gente já vai explicar por quê. Tem reportagens sobre as regras eleitorais que já passam a ter mudanças agora neste mês de julho. Mas antes, Nath Luquezzi, para a gente entender um pouco mais sobre esse projeto, contextualiza o tamanho da região do Campo Belo e por que da escolha ali para a unidade de pronto atendimento a ser inaugurada. Vai ser a 5ª, né, em Campinas. Traz também a lista completa para a gente, por favor. Com certeza. A região do Campo Belo, então, hoje abriga cerca de 300 mil moradores próximo ali ao Aeroporto Internacional de Viracopos e que ganhará a primeira
primeira unidade de pronto atendimento. O projeto recebeu parecer favorável do Fundo Municipal de Saúde e o próximo passo, então, será o lançamento da licitação com previsão de início das obras ainda neste ano. A unidade funcionará 24 horas por dia para atendimentos tanto de urgência e emergência de grande complexidade. A construção será integralmente financiada pelo governo federal, cabendo à Prefeitura de Campinas apenas a disponibilização da área, no caso, o terreno onde o equipamento será instalado. Essa será a 5ª UPA em funcionamento na cidade, que hoje conta com as unidades do Jardim Carlos Lourenço, Jardim São José, Campo Grande e Vila Padre Anchieta, essa última inaugurada há 6 anos. Sobre a Universidade Estadual de Campinas, o ministro Alexandre Padilha, inclusive, tem uma história ligada à Unicamp. Ele foi aluno da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, falou sobre isso também nesse evento. O Complexo de Saúde da Unicamp recebeu esse aporte do Ministério da Saúde, voltado para a renovação tecnológica e ampliação de atendimento do SUS. Investimento que inclui equipamentos de alta complexidade para o Hospital de Clínicas, para o Hospital da Mulher, o CAISM, e para o Hemocentro. Que equipamentos são esses, Nath? São, então, 3 aceleradores lineares de radioterapia para o tratamento do câncer, destinados ao HC, ao CAISM e ao Centro Boldrini. Novos freezers para o Hemocentro, que vão ampliar, assim, a capacidade de armazenamento de plasma em até 50%. Equipamentos cirúrgicos de última geração para cirurgias gerais e oftalmológicas, ultrassom portátil, microscópico cirúrgico, fotocoagulador, a laser e mesas cirúrgicas elétricas. Já com relação ao CNPEM, é o segundo grande investimento feito pelo Ministério da Saúde em menos de 2 meses. Em maio, o Ministério da Saúde anunciou 600 milhões para a implantação do complexo Arandus, que é para o desenvolvimento de novos medicamentos para o SUS, com a presença do presidente Lula. E agora, um objetivo estratégico, segundo o governo federal, selecionando a região de Campinas para um repasse de 60 milhões de reais ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, selecionado para sediar o novo Centro de Competência em Insumos Farmacêuticos Ativos a partir da biodiversidade brasileira. Esse é o nome completo do que está sendo desenvolvido aqui em Campinas. Atualmente, 90% dos insumos farmacêuticos são importados, de tudo que é produzido no Brasil. 90% dos insumos dependem da importação e a ideia é que isso seja produzido aqui, barateando o custo e que ao longo de 4 anos, com pesquisas, com equipamentos e a estrutura do Sirius, que é o acelerador de partículas instalado em Campinas, os primeiros resultados já comecem a aparecer. 10h47, a gente vai ver muito ministro, secretário de governo do estado, autoridades que foram colocadas ali também com um intuito político. Padilha já foi candidato a governador, Guilherme Boulos já foi candidato a prefeito, deputado. Aqui no estado de São Paulo tem vários secretários que estão ligados diretamente à política, que é a forma dos candidatos à reeleição colocarem suas linhas de frente, seus nomes de confiança para defenderem o governo e os projetos que foram realizados, em busca também de convencer o eleitor de que eles merecem mais 4 anos. É o jogo da máquina pública, mas agora com uma fiscalização mais atenta, porque as regras mudaram nos últimos dias e seguirão assim até o primeiro turno no mês de outubro, o primeiro domingo de outubro, quando nós vamos votar em deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. O primeiro turno da eleição acontece no dia 4 de outubro, com ampla cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Não será diferente aqui na Bandeirantes Campinas. Vamos entender um pouco mais sobre essas regras e o que estão fazendo os candidatos diante dessas restrições, com a agenda dos pré-candidatos à presidência da República, na voz do Caian Messina. É o chamado período de defeso eleitoral, previsto em lei para evitar que pré-candidatos com cargo público possam usar a máquina para se reeleger. Há uma série de restrições. Estão proibidas inaugurações de obras com a presença de pré-candidatos, assim como contratações, transferências e dispensas de servidores sem justa causa. Repasses de dinheiro da União, estados e municípios serão autorizados somente em casos de calamidade, emergência ou para construções já iniciadas. Shows artísticos pagos com dinheiro público também estão vedados.
e sites e canais institucionais não podem veicular nomes, slogans, símbolos ou imagens que identifiquem autoridades que entraram na disputa. A partir de 20 de julho começam as convenções partidárias, quando as bancadas oficializam as candidaturas. Os nomes escolhidos, no entanto, podem mudar. As legendas têm até 15 de agosto para registrar as chapas. Flávio Bolsonaro embarca para os Estados Unidos em sua 6ª viagem ao país neste ano. Na terça, ele participa de uma discussão com autoridades americanas para tentar evitar a taxação de até 37,5% sobre os produtos brasileiros. O presidente Lula também não teve compromissos oficiais neste sábado. O pré-candidato à reeleição pelo PT passou parte da semana em eventos de entrega de obras, os últimos com a participação dele por causa da legislação eleitoral. Ronaldo Caiado, do PSD, esteve no interior de São Paulo para um encontro com lideranças locais. Romeu Zema, do Novo, participou do lançamento de pré-candidaturas no Ceará e concedeu entrevista para a rádio Band News FM Fortaleza. Zema criticou os juros altos e falou em corte de gastos. O plano econômico do meu governo é reduzir gastos. Nós vamos precisar passar o facão nas despesas do governo federal, principalmente com despesas que não agregam nada para as pessoas. Nós vamos precisar de uma reforma administrativa. Renan Santos, do Missão, participou de um evento do MBL em Belo Horizonte. Bom, vamos entender um pouco mais sobre as regras daqui para frente, que tem algumas coisas bem específicas que vale a pena a gente prestar atenção. Uma verdadeira engrenagem que move as eleições, com regras muito específicas, mas o Tribunal Superior Eleitoral fez questão de divulgar também algumas dessas mudanças que possam eventualmente acontecer. Isso regulamentado pelos artigos de 69 a 73 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Um processo de substituição de candidatas, de candidatos ainda pode acontecer. A legislação eleitoral quer equilibrar a autonomia partidária, estabilizar o processo eleitoral e garantir que o eleitor não seja surpreendido na urna com um nome diferente daquele que está na foto e por aí vai. Então, por exemplo, Nath Luquezzi, vamos nos debruçar sobre essas regras do Tribunal Superior Eleitoral. A substituição de um candidato já homologado em convenção, que vai acontecer agora nos próximos dias, começam as convenções, cravou, candidato será fulano, candidata a presidente será Nath Luquezzi. Certo. Mas aí existem algumas possibilidades de mudança. Por exemplo, em caso de renúncia, a gente está vendo muitos detalhes ainda pouco divulgados e muito bastidor que a gente ainda não sabe o que está rolando na candidatura envolvendo Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Uma vez homologada uma candidatura, se o candidato decide renunciar, isso é possível, digamos, por ato voluntário. O que isso diz segundo a lei? A renúncia só produz efeitos jurídicos depois de ser expressamente homologada pelo juiz eleitoral ou pelo tribunal competente, com base em documento escrito, com firma reconhecida por tabelião ou firmado na presença de servidor ou servidora da Justiça Eleitoral, ato voluntário no qual a candidata ou o candidato desiste formalmente de concorrer. Ou seja, mesmo que tenha homologação, ainda é possível numa renúncia por vontade do candidato, não do partido de querer tirar fulano ou ciclano. Em caso de falecimento, como é que fica para a troca de um candidato? A agremiação, então, política adquire o direito de preencher essa vaga, desde que comprove o fato mediante ali a apresentação da certidão de óbito ali nos autos do processo. E o que a gente tem visto muito nas últimas eleições são candidatos concorrendo sub júdice. Cancelamento, indeferimento, cassação de registro, está acontecendo e nas eleições municipais foi assim. A gente viu isso em Campinas, inclusive. O que acontece nesse caso, Nath? Então, ocorre quando o partido político ou a federação exclui a candidata ou candidato de seus quadros depois de decisão fundamentada em processo interno, respeitado aí o direito à ampla defesa, ou quando existe a perda de condição de elegibilidade indispensável. O tempo é o fator mais crítico nesse processo de substituição. Partidos, federações, coligações têm até 10 dias contados do fato ou da notificação oficial para decidir se vai haver uma troca de candidato ou não. E até o processo eleitoral a gente vai
trazendo mais sobre as regras do jogo, que são importantíssimas para a gente entender também o processo eleitoral do Brasil. Temos pesquisas também mais recentes sobre a corrida eleitoral do Brasil e tem um Instituto Datafolha, um levantamento que vai além das intenções de voto, mas demonstra um pouco sobre o perfil do brasileiro antes da ida até as urnas. A identificação dos brasileiros com a direita voltou a crescer e agora supera a esquerda na matriz ideológica calculada pelo Datafolha. Divulgação foi feita na última sexta-feira e mais números começam a chegar a público. 44% dos brasileiros com 16 anos ou mais se posicionam à direita ou à centro-direita. 39% dos brasileiros se situam à esquerda ou à centro-esquerda. E 17% dos brasileiros se consideram eleitores de centro. Se a gente for comparar com o cenário de 2022, é uma inversão do que a gente via aqui quando o Brasil estava sob o governo Jair Bolsonaro, né, Nath? Sim, a esquerda então somava na época 49% e a direita 34%. É a primeira vez que a direita aparece numericamente à frente na série histórica desde 2014, período em que Dilma Rousseff ocupava a presidência. Na ocasião, a direita correspondia a 45% dos brasileiros e a esquerda a 35%. Na divisão detalhada, 15% estão na direita, 29% dos brasileiros se dizem na centro-direita, 26% na centro-esquerda, 13% na esquerda. Não foi feita uma pergunta direta. O intuito dessa pesquisa do Instituto Datafolha é consultar o entrevistado. Aí eles fazem uma série de questões que envolvem valores sociais, valores políticos, valores culturais, valores econômicos. E aí o Instituto, com base nas respostas, vai identificando se esse eleitor é centro-esquerda, esquerda, centro, centro-direita ou direita. Mudança no perfil ideológico, que foi impulsionada principalmente pelo eixo de comportamento, onde a direita saltou de 52%, saltou para 52%, contra 29% da esquerda. Em 2022, os dois grupos estavam em empate técnico. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa compreensão do brasileiro sobre os assuntos principais? Explica pra gente que temas que registraram maiores deslocamentos de gente que se considerava mais à esquerda e foi mais à direita, Nath. Um dos temas, então, é a visão sobre a pobreza. A parcela que atribui a pobreza, a preguiça, entre aspas, de pessoas que não querem trabalhar, saltou de 22% para 40%, embora a maioria, 58%, ainda associe a falta de oportunidades. Outro tema discutido é segurança e armas. O apoio ao direito de posse de arma legalizada subiu de 35% para 41%. Além disso, 70% dos entrevistados defendem que adolescentes que cometem crimes sejam punidos como adultos. Para finalizar, outro tema debatido, valores sociais. A aceitação da homossexualidade pela sociedade registrou um recuo, passando de 79% para 72%. Apesar do avanço da direita nos valores sociais, a concordância com bandeiras econômicas da esquerda continua à frente, reunindo 46% da população contra 28% da direita. O estudo aponta que 71% dos brasileiros acreditam que o governo deve ser o principal responsável por investir no país. 56% dos entrevistados defendem que as leis trabalhistas protegem os trabalhadores e devem ser ampliadas. Mas há sinais de mudança também nesse campo. 65% dos entrevistados afirmam que depender menos do governo melhora a vida. É o maior índice da série histórica. Metade da população prefere pagar menos impostos em troca de serviços particulares de saúde e educação. E aí não tem como fugir desse debate sem colocar o caráter religioso. Isso também foi levantado nesse dado do Instituto Datafolha, Nath. Sim, o levantamento inclusive revela disparidades significativas entre diferentes grupos. A direita é predominantemente entre os homens, 50%, e entre os evangélicos, 52%. Já as mulheres apresentam uma inclinação maior à esquerda, 44%, assim como os católicos, que registram um empate técnico entre os dois polos. No eixo comportamental, o conservadorismo é ainda mais acentuado entre os
evangélicos, chegando a 61% de identificação. A pesquisa foi realizada presencialmente nos dias 17 e 18 de junho. 2.004 pessoas foram entrevistadas em 139 cidades do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o levantamento que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Números que apenas fazem a gente se debruçar sobre uma realidade que a gente já sentiu há muito tempo. O eleitorado bolsonarista conseguiu atrair também o chamado eleitorado de centro-direita. Então você tem 4 perfis de eleitor, vai? Vamos colocar talvez 5. Vamos nessa linha do esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita e direita. Vamos entender que direita é aquele eleitor bolsonarista que está muito ligado às questões evangélicas, às pautas de costumes e cujas principais escolhas são baseadas não necessariamente nas práticas de governo, mas sim nas questões ligadas à moral, costumes, a pautas sociais. Aí você tem esse eleitor da centro-direita que talvez a vida toda tenha votado no PSDB, que não gosta do PT de maneira alguma, que nunca votou em Lula e que viu como o único adversário possível de bater o petismo e lulismo Jair Bolsonaro e seu núcleo familiar agora, na presença de Flávio, de Michele, de Eduardo, de Jair Renan, que já anunciou que vai ser candidato a deputado federal, ele que é vereador pela cidade de Balneário Camboriú. Aí você tem o eleitor de centro-esquerda, que é aquele que muito provavelmente votou no PT a vida toda, que entende que o jogo político tem as suas pautas defendidas pelo Partido dos Trabalhadores e uma necessidade de conversar com o centro e chegar a um equilíbrio. E você tem o eleitor de esquerda, que é aquele que não se convence com o PT, que não sabe que Lula não é um cara de esquerda necessariamente. E ele vem se passando assim, ele vem dizendo isso, verbalizando isso. E esse eleitor de esquerda, ele abraça Lula pela necessidade de vencer Bolsonaro, que está diretamente ligado também a pautas econômicas mais liberais. O governo de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia é a prova disso. Então, veja como é curioso, porque do lado direito a sensação que me passa é que Bolsonaro está mais no extremo e que abraça e consegue os votos daquele eleitor mais de centro-direita. No caso de Lula, o PT sempre foi centro-esquerda. Só que o eleitor mais à esquerda acaba abraçando essa pauta por falta de representatividade. Os partidos ideologicamente mais à esquerda não são competitivos. Unidade Popular, por exemplo, que está na porta de fábrica, que está na porta de estação de trem, que está na porta dos grandes comércios, de shopping, não faz 1% de voto. Então, dizer que são 2 polos extremos não me parece o caminho correto da leitura política. O que me parece, sim, é que há uma polarização, uma divisão entre quem ama Jair Bolsonaro e aceita Jair Bolsonaro porque não gosta do PT e de Lula, contra quem ama Lula e o PT, ou os dois ou um deles, e aquele que vota em Lula porque não aceita a condição. No meio, você tem o eleitor do centro, que é aquele que é chamado de quem fica em cima do muro, que é aquele dito como nenhum lado, nenhum outro, nem esquerda, nem direita, a gente vai andar pra frente, e que dizem que é aquele que vai decidir a eleição. Eu sinceramente não acho. Eu acho que hoje, julho de 2026, todo mundo já definiu de que lado tá. Você pode não gostar de um candidato, você pode não gostar do outro, você pode votar em um para não eleger o outro, mas depois de 22 principalmente, em que a disputa foi entre os 2 personagens, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, todo mundo já sabe de que lado tá. Em 5 minutos de conversa com qualquer brasileiro, você sabe se ele votou no Lula, se ele votou no Bolsonaro ou se ele não votou, que também é um direito. O não votar não faz a pessoa ser mais inteligente, menos inteligente, é uma posição que ela tem. Uma posição que ela escolhe, de quem não concorda com nenhum desses. Agora, achar que esse meio tem força suficiente para uma terceira via,
Hoje, 2026, não tem. Talvez 2030 possa mudar o cenário eleitoral. Mas hoje é impossível pensar numa eleição de alguém considerado centrão, 100% centrão. Estão tentando emplacar. Ronaldo Caiado junto com Gilberto Kassab, Romeu Zema, mas eles não são exatamente centrão. Eles batem mais para centro-direita. Então, não é o momento de terceira via a eleição 2026. Pelo menos é assim que se desenha. Pode acontecer algum fenômeno? Pode. Mas esse fenômeno, obrigatoriamente, ele vai ter que se encaixar de um desses lados. Na esquerda é muito pouco provável, porque há uma aliança muito forte para reeleger Lula. Na direita, o fenômeno de você trazer, por exemplo, um Renan Santos crescendo na pesquisa, não é exatamente um cara de centro. É um cara com discurso que vai além do bolsonarismo. Você trazer Ronaldo Caiado ou Romeu Zema, que já se comprometeram com a anistia ao bolsonarismo, significa que ele precisa desse eleitor de Jair Bolsonaro. Então, tudo indica que será mais uma disputa do representante do PT contra um representante bolsonarista. 2018 foi Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad. 2022, Jair Bolsonaro presidente buscando a reeleição contra Lula. Agora, Lula buscando a reeleição contra o filho de Jair Bolsonaro. É um período histórico que nós estamos vivendo. Talvez acabe em 2030, mas que nesse momento dificilmente vai ter a página virada até o mês de outubro. 11h05, próximo bloco, a sua participação, a sua opinião, inclusive para o Muro das Lamentações de uma seleção brasileira que poderia ser, quem sabe, eu tive essa esperança. O elo para juntar todos os lados ideológicos e de uma sociedade rachada ao meio, para pelo menos a gente ser feliz por um momento, todo mundo junto. Mas não deixaram. 11h06, o Manhã Bandeirantes volta em instantes na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. O Ceprocamp abriu inscrições para mais de 18 mil vagas em cursos gratuitos oferecidos em diversas unidades de Campinas. As oportunidades são para diferentes áreas como informática, administração, gastronomia, idiomas, beleza, moda, tecnologia, indústria, serviços e muitas outras oportunidades. Os cursos são destinados a jovens e adultos que desejam aprender uma nova profissão, se aperfeiçoar ou até mesmo mudar de carreira. As inscrições devem ser feitas dentro do prazo divulgado pelo Ceprocamp e cada curso possui requisitos específicos, como idade mínima e escolaridade. Para quem está desempregado ou em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, essa pode ser uma excelente chance de investir no futuro sem pagar nada. Quer saber mais? Acesse bandmuti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Segunda-feira à noite é dia de futebol na Band, com um apito final. E aí, seus orelhudos? Eu e mais um time de craques estamos esperando por você para falar sobre tudo que acontece no futebol brasileiro, do mundo, seleção brasileira e muito mais. É isso aí, craque Neto. Toda segunda, 10h30 da noite, tem apito final na Band TV. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 8 minutos. Nath Luquezzi, vamos começar a girar a participação aqui do nosso ouvinte. Nosso WhatsApp no ar, 19971021493. Deixa eu começar com uma mensagem aqui do Gilberto Silvaí Doratiotto, desejando bom dia a todos nós, uma ótima semana a todos. Heitor, eu sei que não está na pauta, mas gostaria de solicitar pela verificação da equipe. Pois não, vamos lá. O imbróglio que está acontecendo dos ônibus em Campinas está afetando os passageiros.
Estamos tendo que ir até algum terminal de ônibus para validar as passagens. Porém, estamos gastando para isso. E no caso de Vale Transporte, ficamos sem ao menos uma passagem. Você tem que ir até um local, então você gasta a tua passagem para fazer a recarga do teu bilhete único. Na visão do Gilberto, um grande erro. Na medida do possível, uma pauta sobre o assunto. Lançada a semente, já vou passar isso para a nossa produção também, Gilberto, para a gente trazer a situação vivida pelo campineiro no meio dessa verdadeira confusão, dessa novela que é vivida aqui na cidade. Não é possível que campineiro que paga uma das passagens proporcionalmente mais caras do Brasil pelo trajeto que segue, porque com passagem de ônibus em Campinas, com esse valor, em São Paulo, você corta a cidade inteira. Você vai de Jundiaí até o ABC Paulista, se quiser. Aqui é mais caro sair de onde nós estamos, do São Gabriel, para ir até o centro, que dá uns 10 minutos, 15 minutos de viagem, do que se você quiser atravessar cidades em São Paulo. O custo lá é diferente, lá tem mais subsídio, lá tem mais gente para bancar o transporte, mas não é possível que o campineiro pague tão caro por um serviço tão meia boca como o que a gente está vivendo. A nossa mensagem aqui é do Celso Santos. Ô, Celso, há quanto tempo não temos a companhia de Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço? Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath Luquezzi. Bom dia. Que bom conseguir voltar a assistir ao jornal após tanto tempo. Sobre o debate entre direita e esquerda, acredito que muitos não entendem bem os conceitos, mas reagem ao cenário atual. O tom agressivo em pautas como as da deputada Érica Hilton assusta, mesmo que os temas sejam válidos. Esse incômodo, somado à sensação de impunidade e à percepção de que o Supremo Tribunal Federal inclina-se à esquerda, cria um conjunto de fatores que acaba empurrando as pessoas para a direita. É a leitura que faz aqui o Celso Santos. Acredito que em parte seja isso sim, em outra parte é uma grande influência também do movimento evangélico, em que você não tem um jeito de contestar. Se a pessoa entrega toda a sua vida a uma igreja e confia que aquele líder religioso é o representante de Deus na Terra, e esse representante de Deus, que é o que você tem de mais importante na sua vida, está dizendo para você que um lado representa o mal, o outro lado representa o bem, isso também vai ser sentido numa pesquisa de opinião. Isso também vai ter reflexo na hora de discutir país. Por isso que a gente vê pautas de costumes tendo esse reflexo que a gente trouxe nos dados anteriores, diminuição da aceitação da homossexualidade, que é algo que você não tem que aceitar. Você tem que entender que ela existe e viver. Ninguém tem que pedir permissão pela sexualidade que tem para quem está em volta. Mas se você tem um aumento de rejeição à sexualidade, você consequentemente vai ter um crescimento de políticos que levantam bandeiras contrárias a esses direitos. Se você entende que o Estado não é o responsável por equilibrar as questões sociais, você vai ter um aumento de políticos que ganham voz e voto criticando ações sociais. Só que isso nasce muitas vezes dentro de um debate religioso. Nós já vimos candidatos, pré-candidatos, inclusive o pré-candidato Flávio Bolsonaro, chamando a próxima eleição de uma guerra espiritual. Isso vai ter reflexo na urna. E isso não vai ser resolvido por uma propaganda do PT, por uma propaganda de um partido X, Y, do PSOL. Isso já está inserido na nossa sociedade. E vai ter muita gente votando amando de sua igreja. Ponto. Isso acontece. Isso vai também modificar o cenário político. Então pode ter certeza que vai ter muito pastor eleito deputado, vai ter muito voto ideológico para senador, vai ter muito candidato que não vai se apresentar como aquele que tem proposta, mas como aquele que fala igual a você, aquele que acredita nos mesmos princípios que você, porque isso está dando resultado, está dando voto, está funcionando. Mesmo que no bastidor essa pessoa haja completamente diferente. Mesmo que participe de situações que não condizem com a realidade que ela prega. Mas o discurso pegou, o discurso emplacou.
isso vai ter resultado. É caminho sem volta, pelo menos para essa eleição de 2026. Heitor, no final das contas, não só no Brasil, mas no mundo todo, existe Estado laico ou é só uma utopia? Uma boa discussão, viu? Que nós poderíamos levar um Manhã Bandeirantes inteiro aqui. Porque o Brasil ele é um Estado laico peronomútil. Porque ele é um Estado cristão, acima de tudo. Nós temos bancada cristã, nós temos crucifixos em repartições públicas. Então, é um país majoritariamente cristão. Nós temos leis baseadas nos princípios cristãos. Então, discutir a laicidade é porque o nosso regulamento interno, que é a Constituição, prega que nós não temos uma religião oficial. Mas, na prática, quando você tem bancada da Bíblia decidindo questões de saúde pública, decidindo questões legais como casamento homossexual, não é um Estado completamente laico. Então, mesmo os Estados Unidos também, você tem hoje Donald Trump recebendo bênção de pastores dentro da Casa Branca. Isso, se você for ampliar para outras religiões, você tem o chamado fundamentalismo islã, que é baseado nas regras religiosas, não nas regras de convívio social. O que já foi discussão uns 10, 15 anos atrás para que a laicidade, para que os países realmente fossem mais laicos, hoje a gente está olhando para trás, olhando como não. Quanto mais Bíblia no lugar da Constituição, melhor. Isso vale para discursos de políticos brasileiros, principalmente. Mensagem do nosso ouvinte, participação por comentário com áudio 19971021493. Bom dia, Heitor. Bom dia. E Nath. Bom dia. Heitor, falar um pouquinho da seleção. Deixa eu falar, eu quero falar sobre o Neymar. Sinceramente, Heitor, eu não sei por que ele foi. Mas, já que ele está lá, eu acho que deveria ter dado a oportunidade para ele. Mas, quando ele entrou no campo, nossa, eu tinha dois pensamentos. Um é que, será que ele vai resolver? Quem sabe, né? Ele não faz os 2 gols. Mas vinha a lógica, né? O cara não tá jogando nada faz anos. E o que eu vi? Eu vi ele correndo de lado, certo? Ele balança, tá? Como o Neymar dos velhos tempos, o craque que ele era. Mas hoje, Heitor, ele tem o jogo dele só na cabeça. Ele só tem na cabeça, ele imagina. Mas na hora de fazer, ele corre de lado. Tá? Não é criticando ele, porque já estava perdido mesmo, não tinha mais o que fazer, e aí colocou ele. Tá? Agora, vamos falar a verdade, né? Deixou os caras ficar tocando bola do jeito que eles queriam o jogo inteiro. Tá? E todo mundo sabia que esse ia ser o jogo deles. Eles têm um meia, um cara bom, né? Porque é o meia de verdade. Não é igual o nosso, que não tem. E o centroavante, só isso. Olha os times que estão lá, que classificaram. Foi no embate físico, mas sempre tem o centroavante e o meia. É isso aí. Eu estava, depois do primeiro tempo, eu já sabia que ia acontecer. Mas fica para a próxima, né, Heitor? Ainda a gente tem tempo. Daqui 4 anos a gente tenta de novo. Esperança, né, meu caro? Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia. O Paulo Neves está aqui reclamando, cobrando, né? Porque eu fiz a minha explanação aqui sobre o movimento político. Ele diz, é assim que vai perdendo tempo para os ouvintes. Manda seu texto aqui, Paulo. Manda sua mensagem que a gente coloca. Se vocês acharem que eu não devo dar a minha opinião, tudo bem. A gente só segue aqui com os assuntos. O importante é você estar bem informado, satisfeito. Eu estou só fazendo análise aqui do que é pauta neste momento também. Então a mensagem aqui também, quem nos escreve, final do telefone 1122, sobre Brasil e Noruega, o texto longo aqui do Edson Lencioni. É um texto encaminhado, então acho que não é dele aqui a mensagem. Então, Edson, se quiser fazer um resumo, trazer a sua opinião, seja muito bem-vindo sempre.
Eu quero que eu compartilhe algumas mensagens de ouvinte. Tem chuva aqui de fake news, tá? De por que vocês não falam sobre isso? Aí você vai ver vídeo de inteligência artificial. Vocês são vendidos, por que vocês não falam sobre tal assunto? Aí você vai ver coisa que aconteceu na Dinamarca e aí coloca como se fosse em Campinas. Então, isso também é parte do filtro. Tá rindo aqui o Paulo Neves. Hoje a gente tá meio borocochô, né, Paulo? Quer fazer o quê? Hoje a gente tá lambendo as feridas da derrota da seleção brasileira, que é assunto também de mais uma participação do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band amigos. Ancelotti, você não errou ontem. Você errou ao convocar o jogador home office. Você colocou o home office ontem para o presencial e no presencial ele deu aquele vexame, né? Não pegou na bola. Aí foi querer bater o pênalti lá, foi querer tirar uma com o goleiro que estava ganhando o jogo de 2-0 e foi querer tirar com o goleiro. Isso é muito amadorismo, isso é jogadorzinho. Nem dá pra falar que aquele jogadorzinho é Tandy Negrão. Neymar não foi convocado pelo que ele fez nos últimos 4 anos para a Copa do Mundo. E é a prova de que meritocracia é uma lenda. Porque Neymar, em 4 anos, ele ficou praticamente fora quando ele estava no Al Hilal, porque não tinha condição física. Jorge Jesus avisou, o técnico que foi ídolo do Flamengo, avisou, ele não tem condição física de manter um ritmo no Campeonato da Arábia Saudita. Vem para o Brasil com a promessa de se cuidar para a Copa do Mundo. O que a gente mais viu foi o Neymar indo na Kings League, que é um campeonato de adolescente, vivendo uma vida de adolescente, mas com as responsabilidades de adulto que ele transfere para os outros. E aí você tem um jogador que na idade dele poderia estar voando, mas que não consegue entrar em forma, está acima do peso, está sempre recuperando de lesão, que no Campeonato Paulista não fez a diferença para o Santos, que na Sul-Americana não conseguiu jogar bem contra o Recoleta, que não é nem da Argentina, apesar do nome, que salvou o Santos do rebaixamento por uma boa participação contra o Coritiba, contra o Juventude, times bem inferiores tecnicamente, mas com uma carência de futebol brasileiro, porque ele foi o grande nome do futebol das últimas 2 décadas, talvez, de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká pra cá, o Neymar foi o cara. Misturado com uma grande pressão de um bando de fã, que agora vai ter todo o direito de continuar sendo fã do Neymar. Você que é Neymar Zete, que deve estar me xingando, que deve estar irritado, fique à vontade. A partir de agora, você vai ser o fã do Neymar celebridade que ele sempre quis ser. Ele vai continuar jogando pôquer, marcando presença na Marquês de Sapucaí, vida que segue. Só que em campo já não era pro Neymar estar nesse ciclo. Levou, insistiu, perdemos de novo para uma seleção pequena. Então vamos virar a página agora, vamos tentar montar um time, vamos tentar trabalhar com futebol e não com celebridades que aproveitam também da exposição do futebol para ganhar seu dinheiro. Tem muita gente que ontem, no meu prédio eu vi isso, comemorou o gol do Neymar por ser o gol do Neymar. Então sai feliz da Copa, porque o menino Ney fez o dele. Brigou com o goleiro da Noruega que olhou e deu risada. Tipo, que legal, você fez um gol em mim, você é o cara. Nossa, eu te enganei, bateu no canto. 2-1 Noruega, o Noruega classificado. E aí, o que adianta? Qual é a graça? Qual é o Não serviu pra nada. Gol absolutamente inútil. Que poderia pelo menos recolocar o Brasil no jogo, pro Neymar ir lá buscar a bola dentro do campo, pelo menos pra fazer uma média, pelo menos pra mostrar que tava preocupado. Mas o dele ele fez e depois tem um corte dele chorando, enfim. Que pena, o Neymar, acabou o ciclo do Neymar. Vamos virar o assunto? Vamos virar a página? Quem é fã do Neymar, continue seguindo nas redes sociais, ele vai continuar sendo uma personalidade da mídia. Quem gosta de futebol já era meio que caçapa cantada que não ia funcionar. A gente torce, claro. O torcedor tem isso na veia, na alma, a gente torce pelo improvável. Mas no fundo a gente sabia que não ia dar. A mensagem de áudio do nosso ouvinte, Paulo Neves, vai participar com a gente agora. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Rapidamente, você sabe que eu gosto de dar pitacos rápidos. Quando o Neymar esteve na Arábia Saudita, ele ficou 1 ano lá, entrou em campo 10 vezes, né? No Santos, ele tá aí no Santos, o Santos tem para com ele uma dívida de mais de 100 milhões de salário. Não joga absoluta, não é desse ano, faz 10 anos que Neymar não joga nada. Agora tem um pessoal aí que vê o Neymar como influencer, vê ele em comerciais de TV, assim como vê o Vini Júnior, eles são excelentes em comerciais, são ídolos, são fora de série em comercial. Dentro de campo é isso aí que vocês viram.
Agora, Heitor, eu tô rapidamente aqui, eu queria pedir para você, movimenta algum repórter aí, porque eu estive no centro da cidade na sexta-feira, e como eu acompanho o centro da cidade desde os anos 80, o centro da cidade não é abandonado, vamos dizer, virou um centro fantasma. Eu gostaria que você, algum dia, a Band, movimentasse algum repórter no sentido de saber, com aqueles comerciantes que ainda resistem lá, quais são os planos futuros deles? Eles pretendem continuar no centro da cidade, pagando funcionário, impostos e com ninguém andando pelo centro da cidade, ninguém comprando? É só o sábado que tem algum movimento um pouquinho maior. Como que se sobrevive num centro pagando imposto, pagando IPTU, pagando funcionário e ninguém comprando? Um grande abraço a todos. Muito obrigado ao Paulo Neves. Também sugestão passada a Walter Sena para a nossa equipe de reportagem conseguir movimentar aqui a cidade de Campinas. É uma excelente sugestão. Agradecer demais aqui a mensagem da Eliana Portugal Andrieta. Ela defende que a gente tem que manter, sim, nosso espaço para dar nossa opinião. Muito obrigado. E para fechar a participação do ouvinte, o Adriano Vermelho escreve: se acreditei no Hexa? Não mesmo. Mas achei que cairíamos para seleções mais tradicionais, campeãs mundiais. Não que isso fosse um alento, mas seria mais honrado no ponto de vista dele. Qualquer um que vê futebol africano, sul-americano e até do eliminado México, percebe que não tem nada a ver só com grandes nomes, protagonistas, mas sim com união, equipe, vontade, dedicação, sangue nos olhos e desejo real de mostrar para o seu povo que eles, independente de ganhar ou perder, entregariam tudo. E do jeito que foi, nos assustamos só com a remada Viking. Nem precisaram de desembarque na praia, já estávamos entregues. Medo, acho que não. É mais uma comodidade crônica e até falta de empatia nacional futebolística. Afinal, já fomos ou não somos o país do futebol? Já fomos um dia? Hoje, até no esporte bretão somos irrelevantes. Talvez os jovens atletas indo cedo demais para a Europa, talvez percam um pouco da personalidade, identidade e do sangue latino-americano. Isso é uma outra história. Desejando bom dia aos queridos âncoras. Pode ser, mas o jogador que sai da África e vai também do continente africano e vai jogar cedo no futebol europeu, quando ele volta, ele defende o país dele com unhas e dentes. É um misto de várias coisas e, enfim, a gente só lamenta e vai ter que adiar o sonho de você ver a seleção brasileira campeã do mundo para 2030, viu, Nath Luquez? Eu não vi a hora de colocar mais uma estrelinha na camisa, mas não vai rolar esse ano, vai ficar para a próxima. Eu hoje vim com a minha camisa da seleção, porque torcedor é assim. A gente veste a camisa quando ganha, mas principalmente quando perde, porque isso não diminui a paixão que nós temos pela seleção brasileira. Agradecendo aqui ao Benedito de Jesus Bosso, dizendo que isso está acontecendo no Brasil inteiro, no centro das grandes cidades com comércio popular. Comércio que agora vai ter que recolher bandeirinha, camiseta, vuvuzela, porque a Copa do Mundo para o Brasil terminou. Mas não terminou a Copa do Mundo FIFA 2026 e hoje a Bandeirantes vai transmitir os 2 jogos. À tarde tem Espanha e Portugal, à noite tem Estados Unidos e Bélgica, mas companhia boa à tarde mesmo é a Nath Luquezzi com o Band Mulher a partir de 1h30, com quais atrações? Pra gente esquecer um pouco dessa desgraça. Então tá, viu? Hoje a gente tem receita. Vamos aprender a fazer um cappuccino de café com doce de leite e cappuccino com cachaça. É bom pra melhorar o humor, esse aí. Então. Pra gente começar a semana daquele jeitão. Nós também trazemos alerta de saúde, nós vamos falar um pouco sobre câncer bucal e nós também vamos ter aí uns truques pra você que não consegue fazer cachos no cabelo. Nós mulheres às vezes queremos estar com o cabelo cacheado igual de propaganda de shampoo e é um pouquinho difícil. Então hoje eu trago algumas dicas pra você à 1h30 da tarde. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica com a coordenação de Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista repercutindo Campeonato Brasileiro Série B, Série C, Copa do Mundo FIFA 2026 e tudo mais que acontece no mundo da bola. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap. Sindicato.